Ora viva, boa noite, bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje vamos falar da implementação das Sociedades Anónimas Desportivas em Angola. Ao que tudo indica, o Petro de Luanda deverá ser o primeiro clube a dar esse passo. Pelo menos foi esse o compromisso assumido por Tomás Faria, o presidente do Atlético Petróleos de Luanda, que afirmou que a direção do clube vai trabalhar para o surgimento da sua Sociedade Anónima Desportiva, ou simplesmente SAD, até ao final do próximo ano. O projeto foi apresentado aos sócios durante a última Assembleia Geral, realizada no passado dia 14 de agosto deste mês. Com isso, a equipa do Eixo Viário coloca-se na condição de lebre, ou seja, à frente dos demais clubes. Na edição de hoje vamos tentar perceber que vantagens é que os clubes têm em dar esse passo, ou seja, de se constituírem em sociedades anónimas desportivas, de que forma é que este modelo de organização impacta sobre as competições e, como não podia deixar de ser, como é que elas juntas impactam ou se refletem na economia. Mário Freud é advogado. É também mestre em Ciências Jurídicas Empresariais. Meu convidado para a edição de hoje. Boa noite e obrigado por ter aceito o nosso convite. Ao falarmos de sociedades anónimas desportivas e a possibilidade delas serem implementadas em Angola, a primeira coisa que nos vem à memória é realidades como a da Inglaterra, a de Espanha, a da Alemanha, ou seja, Itália, se quisermos até mesmo de Portugal, por causa do que elas depois representam, de como elas depois movimentam a indústria desportiva. Ao vermos este sinal que é dado pelo Petro de Luanda, até que ponto é que podemos fazer uma transcrição e pensar que é líquido, que nós vamos ter em Angola, vamos ter com o desporto em Angola, o mesmo que nós vemos nestes países? Em primeiro lugar, uma saudação muito especial a si e a todos os telespectadores. Eu penso que há quadros, há cenários que são muito parecidos com aqueles que se vivem em Angola. Por exemplo, a Itália, o país a que fazes referência, é considerado na Europa como o primeiro país a dar este passo. Penso que lá para a volta dos anos de 60, a Federação Italiana, inclusive, havia decidido para que os clubes fossem obrigados a se constituírem numa sociedade anónima, só que foi uma situação que, inclusive, os tribunais depois se pronunciaram porque entenderam que uma federação não poderia criar uma sociedade anónima, uma situação que depois veio a ser individualmente feita por cada clube já um pouco mais tarde. Eu penso que este é um modelo, tal como depois nós vamos explicar, é muito mais adequado, muito mais apropriado a gerir um produto como o espetáculo desportivo. É bom dizer que durante muito tempo o desporto não foi visto como um produto de consumo. O desporto não foi entendido como uma atividade lucrativa. Hoje, então, com a mudança do tempo ou com o evoluir para um produto de consumo, para este quadro e para este tipo de cenários, então, viu-se que cada vez mais tornou-se mais apropriado e mais adequado que os clubes adotassem esse modelo que é adequado para que os clubes possam captar o capital que eles precisam. Exatamente. Nós estamos com um problema aqui, e curiosamente logo no primeiro slide, que não deveria ser esse, mas este slide nos remete a um aspecto que tem a ver com a questão jurídico-legal, que dá respaldo ao passo que se pretende dar com esta pretensão dos clubes em se constituírem em sociedades anónimas desportivas.
Portanto, nós temos duas leis que, no fundo, legitimam esta pretensão dos clubes em seguirem esse caminho que nós já vemos que é uma realidade, praticamente, fundamentalmente na Europa, não é? É bom aqui, antes de nós abordarmos essa questão, que existem mais ou menos 3 modelos de estruturação de clubes no mundo, não é? Se nós olharmos para aquilo que são as competições desportivas, é possível nós destacarmos um modelo que é associativo, ou se quiserem, de associações sem fins lucrativos. Este é um modelo que foi adotado principalmente na Alemanha e que foi seguido por muitos países. É bom recordar que, a par deste modelo associativo, existe um modelo que é societário. Este modelo societário é muito seguido como países, por exemplo, como a Inglaterra. Depois, existe um modelo societário que nós chamamos que é de opção limitada, ou seja, em que os Estados, dentro de certos pressupostos ou dentro de certas exigências, obrigam que os clubes sejam obrigados a se transformarem em sociedades comerciais. Eu vou começar a explicar porque que os Estados entendem que, em determinadas circunstâncias, os clubes devem ser obrigados a se transformarem em sociedades comerciais. Vamos começar a analisar o que é, primeiro, uma associação. Ou seja, nós vamos notar que, à partida, um conjunto de pessoas juntam-se para, em comum, perseguirem determinados interesses. Imaginem que encarregados de educação querem defender interesses dos seus filhos, porque a escola esteja a praticar um conjunto de atos que eles não estejam a gostar, eles vão se organizar em conjunto para defenderem esses interesses. Então, vão constituir uma associação. O interesse que eles visam prosseguir é a defesa dos interesses dos filhos. E como é que eles vão se financiar? Vão contribuir por via do dinheiro que se chama de cotas. Mas existe também, esse já é um outro modelo de organização, em que as pessoas juntam-se para prosseguirem já uma atividade de uma forma diferente. Eles vão já desenvolver uma atividade com vista à obtenção de lucro. É ali em que surgem as chamadas as sociedades comerciais. E as sociedades, ou se quiserem o modelo de sociedade anónima, tem alguma particularidade ou algum interesse devido às vantagens que ela apresenta no setor econômico, porque por via que não delas... É de agora. Isso já, no desporto, como eu já vos tinha avançado, no início ela beneficiou daquilo que nós chamamos de um processo de não intervenção dos Estados. Por quê? Porque durante muito tempo o desporto era visto como lazer, exercício físico, entretenimento e muito menos como um produto vendável. A partir mais ou menos dos Jogos Olímpicos de Tóquio e com o casamento com a mídia, passou então a existir a ter essa componente a comercialização dos desportos. E, como vocês vão ver... Há quem defenda que veio para prejudicar. Antes, pelo contrário, é que é um modelo muito mais transparente, é um modelo, inclusive, que pode permitir que pequenas pessoas e grandes, por exemplo, grandes e pequenos aforradores, por exemplo, pessoas que têm poucos recursos, como aquelas que têm grandes recursos, como pode permitir, por exemplo, também a entrada de entes públicos, porque não é possível, por exemplo, numa associação, pode permitir, inclusive, a entrada no mercado que permite a livre transações das mesmas todos os dias com cotações altas, pode permitir, inclusive, que pessoas que estejam, por exemplo, interessadas em investir possam vir, porque não é possível no modelo associativo. Imaginem que hoje no mundo assiste-se muito um movimento de grandes empresas americanas, chinesas,
a investirem nesse setor. Se uma delas hoje decide querer, por exemplo, aqui um clube de Angola, no modelo em que os clubes, por exemplo, estão a ser geridos, isso é impossível, porque as posições nas associações não são suscetíveis de avaliação em dinheiro. Já nesse modelo comercial ou desse tipo de sociedade comercial, já é possível e pode melhorar a condição, exatamente. a condição. Mas há um conjunto de regras que não são de agora, que permitiram a evolução até ao estágio em que nós temos hoje das competições que nós vemos assistindo. Paradoxalmente, nós temos o futebol como o carro-chefe dessas transformações, mas são modelos de gestão que é transversal ao desporto, que são transversais ao desporto como um todo. E como fiz essa referência, por exemplo, hoje, eu acho que é necessário nós começamos a caracterizar um bocadinho este produto que nós chamamos espetáculo desportivo. Ou seja, mas é exatamente isso que está aqui, que nos propõe aqui. Essas regras que nós chamamos regras de equilíbrio competitivo, e por exemplo, vemos aqui o quadro, elas visam fazer com que o produto que é oferecido, o espetáculo desportivo, se torne atrativo. Durante algum tempo, essas regras foram criadas e violavam, inclusive, direitos fundamentais de atletas, por exemplo, nos Estados Unidos da América, que tem sido caracterizado como a indústria do desporto, onde ela mais se encontra disseminada, estruturada. O que é que quer dizer o Player Draft System? É a forma de entrada de jogadores nas principais competições. Se nós olharmos, por exemplo, nos Estados Unidos da América, no beisebol, no basquetebol, no futebol, qualquer jogador que entra, há um sistema de entrada. É o que se chama de Player Draft System, que consiste em que o clube primeiro posicionado, existem várias regras no Player Draft System, em que o clube melhor posicionado é o último a escolher. O último é o primeiro a escolher. É uma regra que visa fazer com que a competição ou o jogo esteja equilibrado. É um pouco aquilo que se fazia nas escolas. Os dois mais habilidosos são os primeiros a escolher e assim vão escolhendo de forma alternada. E pelo que nos diz aqui, os Estados Unidos é o único país que tem este modelo. Esse sistema até hoje vigora nos Estados Unidos. Mas antes desse sistema que vigora nos Estados Unidos, existia ainda um outro que chamava-se da Reserve Clause. Na verdade, esse era um sistema que implicava limitações à mobilidade dos jogadores, tal como, por exemplo, na Itália, o chamado vínculo desportivo. Acontecia na Espanha o chamado direito de retenção e em Portugal as chamadas indemnizações de transferências, o que de certo modo também acontecia em Angola. O que quer dizer o direito de retenção? O direito de retenção consistia num mecanismo em que o jogador poderia ter um contrato, imagine, de 4 anos. Chegado os 4 anos, o jogador, mesmo no fim do contrato, não poderia ir jogar para uma outra equipa. Dependia muito do que a equipa iria decidir. Se a equipa decidisse que o jogador não poderia sair, apesar de já ter terminado o contrato, ela poderia decidir de forma unilateral. O que os tribunais era a equipa que escolhia para onde é que o jogador deveria... O jogador poderia ter um contrato com uma cláusula limitativa de 4 anos, mas chegava aos 4 anos, se o clube ao qual ele representava entendesse que o jogador não poderia ir representar outro clube, o jogador não poderia representar um outro clube. Na verdade, era uma espécie de limitação da liberdade de mobilidade do praticante desportivo profissional. Isto, no fundo... Só a Espanha que tinha esta regra. Em Espanha tinha o direito de retenção, em Itália o vínculo desportivo, nos Estados Unidos a reserve clause, em Portugal as indemnizações de transferências. Na verdade, essas cláusulas tinham um denominador comum, que era impedir o jogador de ir representar um outro clube sem que o clube que ele representa
permitisse que ele fosse representar o outro clube, independentemente do contrato ter terminado. Na prática, isso representava efetivamente equilíbrio competitivo? A aplicação dessas regras? As organizações esportivas diziam que, como condimento essencial para o funcionamento dessa indústria implicava a incerteza do resultado, ou seja, para que esse produto fosse atrativo, era necessário que existisse o mínimo de equilíbrio entre as equipas em disputa, então era necessário estabelecer alguns limites que permitissem um equilíbrio nos jogos e na competição. Ou seja, na competição tinha que existir um equilíbrio entre todos os concorrentes, ou seja, todos eles teriam que ter as mesmas possibilidades de poder ganhar a competição, e depois no jogo tinha que haver também o equilíbrio no campo, ou seja, as equipas tinham que ser minimamente equilibradas para que o consumidor ficasse expectante, para que o consumidor ficasse vibrante. É só para dizer que aqui, nesta indústria, é uma espécie de um produto transitório. À medida em que ele é consumido, é vendido na produção. Diferentes, por exemplo, noutros setores de atividade econômica. E essa particularidade da indústria desportiva implica o cumprimento de um conjunto de regras que havia-se denominado o equilíbrio competitivo. Eram regras de fazer com que o espetáculo se tornasse mais atrativo. Ou seja, nós na prática estamos a dizer que era impensável nós hoje termos uma diferença quer de orçamentos, fundamentalmente de orçamentos, que permitam a que um clube possa, por exemplo, contratar uma super estrela e termos, por exemplo, um Petro de Luanda a jogar com um Sassamba da Lunda Sul e à partida nós darmos aquele resultado, aquele jogo, por exemplo, ganho pelo Petro em função deste mesmo desequilíbrio, é isso? Quando existe desequilíbrio competitivo, o jogo perde interesse, ou seja, não vende, não há audiência. Porque a partida já sabe quem vai ser o vencedor. Sabendo quem vai ser o vencedor, as pessoas normalmente não vão assistir ao jogo. É engraçado que hoje o campeonato inglês contraria um pouco essa lógica, não é? E esse produto depende muito também da audiência. Exatamente. De outros fatores, não é só o jogo por si só que determina isso, pelo menos é o exemplo que nós temos assistido nos últimos tempos. Vamos avançar agora para este slide, porque, de acordo com o que nos propõe agora, existem vários modelos e o leque de países que nós temos aqui referem-se aos principais campeonatos. Angola, naturalmente, teve que entrar para essa lista, onde não há uma uniformização da forma como as competições são realizadas, ou como os clubes depois estão organizados, é isso? Pronto, nós vemos aqui o seguinte, havíamos feito referência que no mundo existem mais ou menos 3 modelos de organização de clubes. Olhando aqui para esse quadro, o que é que eu posso vos dizer? Já vos disse que o produto essencial, ou o condimento essencial nessa indústria é a incerteza do resultado. Mas essa indústria sobrevive essencialmente de um fator. Assim, quem, por exemplo, vê a Santíssima Trindade na igreja, vê a solidariedade no desenvolvimento do desporto. Ou seja, esta solidariedade é que visa produzir, no fundo, o alimento de todo o sistema desportivo. Quando nós vemos aqui, por exemplo, obrigatoriedade, e estamos a olhar, por exemplo, na Inglaterra, o que é que isso representa e significa? Há um conjunto de receitas provenientes do setor desportivo, por exemplo, de transmissão televisiva, em que, em vez de os clubes contratarem com as cadeias de televisão de forma individual, eles fazem de forma coletiva. E porquê que, por exemplo, fazem de forma coletiva ou centralizada? Coletiva com os clubes ou com a entidade que gera o futebol? Todas as equipas, de forma conjunta, claro que vai ter um representante, vai negociar com a entidade que vai fazer a transmissão dos jogos.
ou seja, com a empresa de televisão interessada em fazer a transmissão dos jogos. E depois aquela receita é partilhada por todas as equipas que participam na competição. Em que forma é que essa receita é partilhada? De forma equitativa? Essa receita é partilhada em função de determinados fatores que eles preestabelecem. Provavelmente uns recebem mais que os outros. Mas isto, como há de ver, em função desta solidariedade que eu fiz referência, países como a Itália, países como a Espanha, países como a Alemanha, entendem que, por exemplo, essa contratação não deve ser individual. Ao contrário, por exemplo, em alguns países, como é o nosso caso, Angola, que é o que faço referência, que, em princípio, os países de forma, ou os clubes de forma individual, se quiserem, podem contratar com as empresas de televisão. Isso é prejudicial ao desporto. Porquê? Porque as empresas de televisão, se forem permitidas a negociar de forma individualmente, vão simplesmente fazê-lo com os clubes que são mais fortes. Os que garantem a audiência. E fazendo com os clubes que são mais fortes e todos os outros participam na competição, faz com que eles se tornem fracos. E, diferente dos outros setores de atividade econômica, aqui não se pode excluir os outros. Tem que haver cooperação no plano econômico, porque se um for forte e o outro for fraco, a competição não se torna atrativa. É aquilo que eu tinha dito, a chamada inconsistência. Ou seja, a possibilidade de ganhar tem que ser igual para todos. E para que todos tenham esta possibilidade de ganhar, tem que haver aquilo que nós chamamos de redistribuição de receitas. E ela funciona de diferentes modos. Exatamente. E porque falei de redistribuição de receitas, não tenho, eu olho aqui para o que foi o resultado financeiro destes 4 países. A Inglaterra é o que tem a maior fatia. Estamos a referir-nos à época, à temporada 2018-2019. Claramente que não era expectável que a Angola tivesse o mesmo valor, mas ainda assim nós não temos referência nenhuma. Porquê? É muito difícil, a forma que estão aqui estruturados os clubes em Angola, é muito difícil ter-se esse tipo de informação, porque as federações não publicam aquilo que têm sido as contas, nem os próprios clubes. Penso que em Angola são poucos os clubes que fazem as suas publicações de relatórios, contas. É um pouco difícil saber se aqui quanto é que rende a competição desportiva, é um pouco difícil de saber quanto é que os clubes obtêm pelo exercício da atividade desportiva e possivelmente é que esses resultados em Angola as pessoas... Grande parte destes clubes têm patrocinadores, esses patrocinadores não pedem contas, não querem saber qual é o retorno do dinheiro que é aplicado. Estes clubes recebem dinheiro do Orçamento Geral do Estado, o Ministério da Juventude e Desportos não lhes pede contas, é um dinheiro que é julgado assim e depois ninguém quer saber? Eu penso que se nós olharmos aqui em Angola, nós poderemos aí avaliar mais ou menos 3 formas de financiamento dos clubes. Ou, se quiserem, há mais ou menos um modelo de clubes, mas todos eles são associações de fim ideal. Há mais ou menos um modelo em que os associados pertencem a um setor público, por exemplo. Imaginem o 1º de agosto, quase todos eles são militares ou com ele relacionados, vão fazendo retenção na fonte. Há quem diga que esta forma de financiamento deste clube, ou por exemplo, há outros como o Inter também, é o Estado a financiar. Pronto, nós entendemos que não, porque são os associados que fazem essas contribuições. Assim, mas o facto de ser o Estado a financiar significa que o Estado depois não tenha que pedir contas aos clubes, não queira saber o que é feito com este dinheiro, como é que ele é gasto? Neste caso que eu estou a fazer referência, não é propriamente um financiamento que é feito pelo Estado. Ou seja, se alguém vai pagar imposto, o IRT, e o IRT é feito por retenção na fonte,
Não significa dizer, o facto dele ser feito na retenção da fonte, quem está a fazer o pagamento é a empresa. Ou seja, o dinheiro é seu, a empresa a única coisa que faz é a retenção na fonte, é como as cotas. O que se faz é a retenção daquelas contribuições dos associados. A única vantagem que ali existe, diferente, por exemplo, de outro tipo de associações, é a garantia da angariação da receita. É a associação saber que todos os meses ou em certos períodos vai ter sempre aquela receita. Eu penso que é a única vantagem. Agora, saber se, por exemplo, para esse tipo de instituições e que existe esse formato, se é o melhor modelo, essa é uma discussão. Depois tens outro tipo de clubes, em que existe, por exemplo, uma empresa, como estavas aqui a fazer referência, se calhar aqui se enquadra o Petro, que efetivamente faz um financiamento, cobre despesa, mas na verdade aparece numa posição próxima dos patrocinadores. Mas é assim, mas aquilo há uma retribuição, ou seja, uns dizem, olha, aquela entidade que faz essa participação, essa colaboração, é a dona do clube. Entretanto, o modelo que ele usa, que é o modelo associativo, não permite que ele atue daquela forma. Depois existe mais ou menos um outro modelo de clube aqui em Angola, mas todos eles de fim ideal. Aqui quando eu digo de fim ideal significa dizer que eles quando se juntam para promover aquele tipo de atividade que visa práticas de atividades esportivas, a intenção não é exercer uma atividade com um fim lucrativo, mas o que eles na prática realizam ou o que eles fazem não justifica em relação ao modelo. Exatamente. Dr. Mário Freire, nós vamos continuar a falar sobre este assunto, até porque no slide que se segue vamos olhar para a situação dos clubes angolanos. Vamos ter espaço para continuar a abordar este tema relacionado com a gestão financeira dos clubes, porque agora temos que rapidamente seguir para um breve intervalo. Quando regressarmos, vai continuar a ouvir mais sobre este tema relacionado com a implementação das sociedades anónimas desportivas em Angola. É rapidinho. Nós voltamos já. Renovados os votos de boa noite, está em companhia peço desculpas, do Direto ao Ponto. Estamos a falar hoje sobre a implementação das sociedades anónimas desportivas em Angola. O meu convidado é o Dr. Mário Freud, ele é advogado e é também mestre em Ciências Jurídicas Empresariais. Nós terminamos o primeiro slide e falávamos um pouco na esteira do que foi a arrecadação financeira de 4 dos principais campeonatos europeus, portanto, na temporada 2018-2019, e estávamos a olhar para o facto de Angola não ter referências. Isto remete-nos ao questionamento sobre a situação económica dos nossos clubes, até porque vemos este passo, esta pretensão que é anunciada agora pelo Petro de Luanda. E a pergunta natural que se faz é se existem condições efetivas para que os clubes se constituam em SADs. Eu penso que no atual... Não estão todos, o nosso campeonato tem neste momento 16 clubes. Olhando para esta fotografia, é real esta pretensão? Nós podemos sonhar em ter, claramente, que nós vamos chegar aos bilhões, como existem na Europa, mas pelo menos podermos contabilizar e ter a atividade desportiva como uma indústria rentável? Pronto, a transformação dos clubes é um passo, é um canteiro que pode nos levar até o desenvolvimento, mas isso tem que ser combinado com um conjunto de regras, com um conjunto... Quais são essas regras? O que está a faltar? A legislação já existe. Os clubes, e como estava a fazer referência, vivem problemas, mas a maior parte dos problemas que os clubes vivem também estão muito relevados com o processo de produção do produto.
como fazia referência, os clubes têm que estar mais organizados. Não estão. Não estão organizados. Olha, se me permitisse... Não há um que possa surgir e dizer assim, olha só, esta aqui é a referência de organização. Eu penso que existem aí 4, 5 clubes em Angola que têm estrutura e podem competir com muitos clubes a nível... Quais são esses clubes? De África. Eu penso que clubes como o Inter, Clube de Angola, clubes como o Petro, clubes como o 1º de Agosto, clubes como Sagrada Esperança. Penso, são clubes, por exemplo, a gente vê as infraestruturas, a gente vê a organização. Eu não gostaria Sim, mas isso que está a dizer depois contrasta com os resultados desportivos, porque essas equipas chegam às competições africanas e o resultado deixa a desejar. E vê essa possibilidade ou esse potencial financeiro que eles têm se a competição for organizada de outra forma. E quando eu digo ser organizada de outra forma, é aquelas regras que já havíamos dito anteriormente, que têm a ver com equilíbrio competitivo, os clubes passarem a centrarem-se naquilo que é o espetáculo desportivo. Eu penso que, somando isso com esse processo de transformação, eu penso que nós poderemos... Está a dizer que é a responsabilidade agora da Federação e dar esse passo. Rever o modelo de organização de competições, é isso? O grande problema é a própria forma de produção do produto. Ou seja, se olhar competições, por exemplo, como o Girabola, estávamos a fazer referência, vou-lhe perguntar assim, como é que eles, por exemplo, pensam, analisam, estudam, como é que eles vão obter receitas para poderem sobreviver? Como é que eles, por exemplo, ou o que é que eles fazem para poderem oferecer o produto com maior qualidade? Há de ver que faz quase nada. Ou seja, cada clube pensa por si. Se notar, vai perceber que há clubes que descem de divisão sem qualquer tipo de justificação. Vai notar que há problemas financeiros, os clubes vão apresentar já no decorrer de uma competição, que é muito prejudicial, inclusive, que é para a imagem da própria competição. Vai perceber que aqueles pequenos atos que os clubes ou que vão apresentando, mesmo aqueles que têm alguns recursos, não é compaginável com aquilo que nós entendemos ser o ideal para que uma competição tenha sucesso. Dissemos que para uma competição tenha sucesso é necessário que existam essas regras. E como criar essas regras? Os clubes têm que investir muito em recursos humanos, os clubes têm que investir muito em cooperações. Isso existe, é só para ver, por exemplo, que há problemas nas federações. Os clubes são aqueles que mais poderes têm, inclusive, que é para decidirem, mas aquilo praticamente se transforma em uma falta de prestígio para a própria competição e que não consegue captar, por exemplo, investidor, porque essa forma de organização é desadequada para aquilo que hoje o desporto profissional exige. Esse modelo de organização, em que medida é que iria retirar o investimento que o Estado faz no desporto? Eu já fiz referência que o Estado, de forma direta, não faz nenhum investimento mas faz. Ao desporto. É indireta, mas faz. Eu penso que existem clubes, já fiz referência como o 1º de Agosto e o Inter, que existem contribuições dos associados. Esses associados pagam as cotas. A única diferença é que é feita por retenção. Ou seja, ele é trabalhador de uma instituição relacionada com o Estado e a partir dali é feito um desconto. Isso acontece com alguns clubes. Agora, há outros que o financiamento é feito por via de contratos, que a gente conhece, que são os contratos de patrocínios. Os modos em que esses contratos funcionam, eu penso que existe uma desadequação ou um desajuste em relação àquilo que nós entendemos que é o modelo de administração que os clubes deveriam seguir. Porque se entender clubes, por exemplo, como o Petro, clubes, por exemplo, como Sagrada Esperança,
em que há uma empresa pública faz um investimento, mas também na prática a gente sente que essa entidade que faz o investimento consegue controlar as decisões daquela instituição. É, no fundo, aquelas instituições que acabam por tomar algum conjunto ou influenciar na tomada de decisões muito relevantes para a vida da instituição. O que é ali na prática é uma gestão diferente daquilo que é o molde associativo. Há de me perguntar, pronto, mas assim o Estado está a oferecer o dinheiro, o Estado a dar. Eu penso que não. O que se precisa ali é um pouco isso que o Petro Atlético está a fazer, é, no fundo, adequar este modelo, aquilo que eles têm do ponto de vista formal, àquilo que a própria lei exige. Essa transformação, essa pretensão que o Petro está a dar agora, levantou o tema sobre a criação da Liga. Até que ponto é que, e olhando para o futebol, que aparece como carro-chefe, até que ponto é que isso poderá provocar, acelerar o surgimento de uma liga do futebol? Os clubes já anunciaram para breve, por exemplo, a implementação de uma liga de futebol. Mas e assim, nós notamos que, aliás, a nossa lei há de ver, por exemplo, que o artigo 43 da Lei 5/14, que estabelece que os clubes desportivos participantes nas competições profissionais ficam sujeitos ao regime de gestão definido da lei, incluindo aqueles que optarem a forma de sociedades desportivas com fins lucrativos. O que é que isso quer dizer? A lei estabelece que se os clubes, aqui lendo, quiserem, por exemplo, evoluir para uma competição profissionalizada, como é a Liga de Clubes, é necessário que eles se transformem. Eles são os clubes que têm que fazer primeiro e depois termos esse efeito na transformação da competição, na alteração do modelo de competição. A lei estabelece que, se eles quiserem, depois vamos analisar a bondade da lei, se eles quiserem organizar uma competição profissional, ou se eles quiserem constituir-se em liga, eles primeiro precisam transformar-se em sociedade anónima, e se transformarem em sociedade anónima desportiva, pronto, eles podem fazê-lo de uma dessas duas formas. Ou personalização das equipas que participam, ou por via de transformação das equipas que participam nas competições desportivas profissionais, ou ainda criar uma sociedade anónima de raiz. Mas é bom aqui fazermos uma referência relativamente a esta proposta que nos é apresentada pela lei. É que a lei, ao dizer que os clubes que participam nas competições desportivas e que desejarem, por exemplo, ingressarem para as competições desportivas profissionais, podem criar sociedade ou adotar um modelo especial de gestão, dá a entender que quando ele faz aquela referência dos fins desportivos, dá a entender que pode existir algum modelo de sociedade anónima de fins desportivo e algum modelo de sociedade anónima de fins lucrativo. O que nós entendemos ali é de que, na verdade, devemos fazer uma correção daquilo que é o pensamento legislativo, porque, em princípio, isso é entendimento maioritário, qualquer sociedade anónima, e por via é uma sociedade comercial, deve prosseguir fins lucrativos. Certo. Dr. Mário Freud, vamos mesmo ter que parar por alguns instantes. Sisto Benedito, vamos deixar este slide para a terceira e última parte deste direto ao ponto, onde ainda vamos continuar a falar sobre a implementação das sociedades anónimas desportivas em Angola. Eu convido-lhe a continuar conosco. Até já. Regressamos para a terceira e última parte deste Direto ao Ponto. O meu convidado é o Dr. Mário Freud. Estamos a falar sobre a implementação das sociedades anónimas no desporto. Nós terminamos a segunda parte falando exatamente de do que é que deve ser feito para permitir essa revolução no modelo de organização
das competições desportivas. E eu não tenho como fugir ao tema, porque nós apresentamos aqui o que é que isto representa, por exemplo, em países como a Inglaterra, a Itália, Espanha e até mesmo Portugal. Nós precisamos de dar estes passos. Que condições é que nós temos? O que é que nos falta para nós implementarmos estas etapas e podermos ter, então, resultados com a atividade desportiva que nós praticamos? Porque condições, vontade existe. Exatamente. Está tudo relacionado. Mediatização. O que é que está ligado à mediatização? Mediatização está ligada com a capacidade daquelas pessoas que produzem o espetáculo desportivo poderem, por exemplo, atrair com que as pessoas vão para lá e se interessem pelo espetáculo desportivo. E o que é necessário para que as pessoas se interessem pelo espetáculo desportivo? São necessárias aquelas regras, que citamos algumas. Com base nisso, mas é preciso que a competição seja boa também, não é? E com base nisso, o que é que vai aparecer com a audiência? Vai aparecer publicidade. Quer dizer, aparecendo publicidade, as pessoas vão estar muito interessadas em associar a sua imagem à competição desportiva. Isso o que é que vai fazer? Vai fazer que esse produto seja comercializado. Assim, o que é que isso requer? Isso requer recursos humanos qualificados. Ou seja, o desporto precisa mais ou menos de dois tipos de técnicos. Você tem que ter aquelas pessoas que têm capacidade de aplicar as regras e as normas, mas também tem que ter, por exemplo, aquelas pessoas que olham para problemas, apresentam situações. Nós olhamos, por exemplo, para boa parte dos países que fizeste referência, eles publicam estudos. E esses estudos servem, efetivamente, são levados para as a sério esses conseguirem estudos. se basear, mas isso depende de quê? Depende de recursos humanos. Aqui o discurso sobre os recursos humanos é um. As pessoas dizem, por exemplo, que devemos investir na formação, mas quando olhas para a prática, isso não acontece. De seguida, como eu tinha feito referência, o modelo associativo não é um modelo apto que para, por exemplo, o exercício de uma atividade econômica. Por quê? Porque quando o Estado apresenta esse modelo de organização, ele faz em função do fim que você vai realizar. E quando a atividade é comercial e nos modos em que faz, por exemplo, o espetáculo desportivo, o Estado intervém, por exemplo, para fazer outro tipo de proteção. Por exemplo, inclusive até deve intervir, ou seja, não pode tratar a atividade desportiva do mesmo jeito que trata as outro tipo de atividades económicas. E exigir com que essas instituições contribuam para a economia. Por exemplo, o facto deles serem associação, por exemplo, não pagam um imposto industrial, que é característico deste tipo de organização. O facto de serem associações, por exemplo, não são obrigados a ter a contabilidade organizada. O facto, por exemplo, de serem associações, não são obrigadas a ter um conjunto de exigências se fossem sociedades comerciais. Ou seja, o modelo mas se não tiver a contabilidade organizada, não vão conseguir captar investimentos e obter investimentos e captar fundos, Dr. Mário Freud. O modelo sociedade anónima desportiva acaba por ser o mais apto que é para os clubes poderem conseguir dinheiro. Isso é um passo. Mas não é tudo, porque se olhar para em todos os países... Porque temos mesmo que avançar rapidamente para estes dois últimos pontos. Pronto, por exemplo, então, e depois tem outra questão, não é? Por exemplo, que é diferente, por exemplo, numa associação. Quando tens uma sociedade comercial, o que é que acontece? O controle das decisões são feitos por poucas pessoas. Normalmente é aquela pessoa, o acionista, ou os acionistas que têm o controle da sociedade, que tomam as decisões mais relevantes e acaba por ser melhor para o desenvolvimento, porque estas assembleias que são feitas, por exemplo, nas associações, as decisões acabam por ser muito mais refletidas e emotivas pelo número de pessoas que às vezes participam nesse processo de tomada de decisões, o que já não é igual numa sociedade, porque tem o dono e o dono, quando entender que a gestão não está boa, troca imediatamente. Já mesmo para terminar. O que significa dizer que hoje vivemos um período de carência, vivemos uma situação em que os clubes estão organizados num modelo que não prosseguem o fim lucrativo, então eles devem avançar para um modelo mais apto que é para a captação de dinheiro, mais aptos, por exemplo, a conseguirem
sair dessa situação em que se encontram de carência financeira. Quase dependentes, não é? Vamos deixar essa situação praticamente que existe, aqui chamam de financiamento direto ou indireto do Estado, já vos fiz referência para aquele que é as formas mais adequadas de receitas nessa indústria, não é? Que é que o próprio mercado aparece a financiar, aquelas pessoas que têm capital apresentam a entregar, as pessoas, por via das suas empresas, vão associar-se à competição, vamos haver várias formas de explorações da imagem. Há também uma outra forma que hoje usa-se muito, que é a política de contratação de praticantes desportivos profissionais, em que os clubes, por exemplo, investem na formação ou vão contratar jogadores, por exemplo, a valores mais baixos do mercado e depois vão potenciando a valores muito mais altos. Telegraficamente, deixe-me só perguntar, Dr. Mário Freud, olhando para esta pretensão anunciada pelo Petro de Luanda, acredita existirem condições reais para ela ser materializada? Pronto, telegraficamente. Eu penso que o Petro de Luanda, para quem conhece o Petro, para quem vê o Petro, o melhor modelo para o Petro ser gerido seria mesmo uma sociedade anónima. Por aquilo, no fundo, só vai ser adequar a prática a uma forma jurídica. Porque e acredita que outros clubes possam seguir o caminho anunciado pelo Petro? Agora, para outros clubes, é claro, para que haja um processo de transformação, você tem que ter empresas interessadas a investir no clube. Quanto tempo é preciso para fazermos isso? Isto é um processo que exige organização, mas a organização depende de pequenos atos de esperança. Para nós chegarmos ao desenvolvimento, ou para nós chegarmos àquilo que é a grande esperança, que é o desenvolvimento, nós temos que começar a fazer ou a praticar pequenos atos corretos. Não precisa responder à pergunta. Quanto tempo nós precisamos para fazer isso? Não podemos estar eternamente para clubes como o Petro, Sagrada Esperança, que praticamente já têm entidades, empresas que financiam, eu penso que isso é imediato. Ok, muito obrigado, Dr. Mário Freud, por ter aceito o nosso convite e estarmos aqui hoje a falar sobre a implementação das sociedades anónimas desportivas em Angola. É um desafio que foi anunciado muito recentemente pelo Petro. Há uma expectativa muito grande em ver esta intenção materializada e a forma como isso depois pode derivar para outros clubes, isso ter reflexo na vida económica e financeira dos clubes e, consequentemente, na competição e, quiçá, na economia. É disso que estivemos a falar hoje nesta edição do Direto ao Ponto. Esperamos que tenhamos ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Já sabe que nós regressamos sempre ao sábado, depois do Jornal da Zimbo. Um beijo grande e até para a semana. Boa noite.